A gestão processual integrada é um método de trabalho que procura maximizar, aproveitar ao máximo os recursos, sejam os recursos humanos, os recursos materiais e os instrumentos processuais disponíveis no momento, de maneira a que a prestação jurisdicional se dê da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente e com o menor gasto de tempo e de atividade, seja das partes, seja do juiz, seja dos servidores e também o menor consumo de recursos materiais. O juiz ele tem que concentrar os atos processuais e eliminar aquelas providências, aqueles atos, aquelas fases inúteis que nada adiantam ao processo. Você tem uma disciplina consciente, ou seja, o servidor é treinado a saber desempenhar todas as funções do cartório, ainda que em determinado momento cada um esteja executando uma tarefa determinada, mas isso tem um aspecto positivo porque o servidor tem uma visão global do trabalho dele e fica com isso mais apto a perceber falhas e até poder propor inovações. Você tem um sistema que alguns servidores chegam mais cedo e outros saem mais tarde, de maneira que naquele horário de quase das 8 horas da manhã, 8 horas da noite, você tem servidores trabalhando e naquele horário de atendimento ao público todos estão presentes. E isso possibilita que aquele servidor que veio mais cedo, que ele otimize o aproveitamento dos computadores e já prepare o trabalho para aquele que vai chegar mais tarde. Há também a ideia de você tratar os processos assim por lotes. Isso daí gera uma economia de tempo, uma eficiência na tarefa muito grande. E o fato de você ter essa eficiência na condução dos processos, ela até tem um efeito, vamos assim dizer, visual, porque a vara ela fica com poucos processos. Quer dizer, não há nada assim mirabolante, nada que não possa ser adotado em outra vara ou que demande um gasto extraordinário. A nossa ideia para começar esse trabalho de conciliação foi devolver ao jurisdicionado, a quem litiga com o processo judicial, a oportunidade de fazer um acordo sob a égide do Estado, do Judiciário. Nós sabemos que a decisão judicial é uma boa solução para o processo, só que na Justiça de São Paulo, como do Brasil todo, ela está muito lenta, quer dizer, para você conseguir chegar ao ponto final do processo, demora 10 anos, 12 anos, às vezes até 15 anos. Então pensamos que teríamos que ter uma solução mais ágil e mais efetiva, ou seja, uma solução melhor para aquele problema da pessoa que litiga. Então este trabalho da conciliação é feito por um grupo de profissionais alheio ao trabalho da vara, justamente para tentar trazer de novo a composição do litígio, que é muito melhor solução para o problema do que a decisão que vem de cima para baixo. Então o que nós fizemos foi montar uma estrutura em salas, dentro do Fórum João Mendes, para facilitar o acesso do advogado e da parte, só que alheio geograficamente ao trabalho da vara, ou seja, um local com muito melhores condições de se fazer o acordo. Nós fazemos as audiências com muito mais vagar, com muito mais tempo, ouvindo a parte, coisa que na sala de audiência não acontece com o juiz. Então nós temos quase 200 conciliadores, onde eles não recebem absolutamente nada para fazer esse serviço. Então a grande vantagem é essa, você não vai onerar ainda mais a máquina com salário. E os nossos conciliadores aqui no João Mendes, eles têm a formação técnica e a formação empírica, porque já estão vivendo isso na prática em outros institutos e agora dentro da conciliação do judiciário. E os conciliadores são formados justamente com essa base de mediação e conciliação
para ouvir a parte trazer o seu problema, ouvir a parte pedir a solução, sugerir um ponto final para aquele problema, ou se for o caso, veja, até o conciliador apresentar a solução. Que a parte pode trazer o problema que ela sabe que se não for resolvido pode virar processo, ela traz para o setor de conciliação, com o trabalho do conciliador, pode-se conseguir um acordo com a outra parte e se fazer daquele acordo um título judicial, ou seja, é o que eu tenho chamado de justiça preventiva. O problema que ia se transformar num processo, deixa de se transformar num processo e é solucionado previamente. E um outro ponto fundamental também é a tranquilidade. Nós vimos a tranquilidade, a polidez, a educação, como as partes interagem, objetivando uma solução, porque nenhuma das duas sai perdendo aqui. Existem concessões mútuas, isso que é importante. Aquele ato de apertar as mãos é fundamental, isso nós estamos conseguindo. A importância disso nós vamos sentir ao longo dos anos. Nós já estamos atingindo um percentual de 76% de acordos nestes procedimentos extrajudiciais e de 28%, 30% nos judiciais, ou seja, quando já há o processo. Isso está fazendo uma diferença porque em números jamais se conseguiu na história da Justiça Paulista um número de acordos desse porte. Não só porque no João Mendes nós temos 400 mil processos em andamento, que é o maior fórum do mundo, é preciso dizer isso por causa do número, a importância é grande para o Brasil. Às vezes detalhes, soluções simples, objetivas, elas fazem uma diferença, elas estão mudando a história da Justiça Paulista e quiçá da Justiça Brasileira. O projeto Justiça Comunitária foi criado aqui no Distrito Federal no ano de 2000 com o objetivo de democratizar a própria realização da justiça. Os agentes comunitários de justiça são membros da comunidade que não são operadores do direito tecnicamente falando, são pessoas da comunidade. Nessa atuação, eles contam com o suporte dos centros comunitários de justiça que conta cada qual com a sua equipe multidisciplinar. Os agentes comunitários têm por tarefa o desempenho de 3 atividades, basicamente a informação jurídica à comunidade, a mediação comunitária e a formação de redes associativas. A informação jurídica tem por objetivo a prevenção de conflitos. Os agentes comunitários também atuam como mediadores. A mediação comunitária é uma das tarefas mais importantes do agente comunitário que proporciona que a solução do conflito seja construída pelas próprias partes. E por fim, a formação de redes associativas é quando um conflito aparentemente individual tem potencial para se transformar numa demanda coletiva. Então a gente funciona na verdade como um tecelão que vai tecendo essa rede social em busca de construção de uma justiça voltada para a paz e para a solidariedade. A melhor forma de se fazer isso de uma maneira segura é desenvolvendo técnicas de simulações em que trabalha-se conflitos hipotéticos dentro da Escola de Justiça e Cidadania. A gente trabalha dando orientação jurídica para as pessoas que não sabem onde é um fórum, não sabem quais são os seus direitos, seus deveres. E você dá para essa pessoa o empoderamento dela própria e ir atrás do seu direito e resolver o seu problema de uma forma, construtiva. A gente está mais ali para orientar de como as pessoas possam andar por si só. Se o agente comunitário não puder ajudar, ele pode contar com a defensoria pública, com o juizado especial. E muitas vezes a pessoa não sabe que esse tipo de serviço existe, que está ali em prol dele, entendeu? Da comunidade. Também operamos de forma complementar ao valioso trabalho desempenhado pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, pode ser que o projeto contribua também para aumentar uma demanda que é necessária na medida em que essas pessoas não têm tido acesso à justiça. O projeto Justiça Comunitária, a meu ver, é um instrumento de emancipação social. Esse é o nosso objetivo, esse é o que nos mobiliza para continuar trabalhando. E esse Inovare, ele vem a completar assim, um estágio que a gente está
em que o projeto ele está andando e a gente vê que ele está andando e que ele não vai mais parar de andar. E sim, o sonho da gente é que esse projeto ele possa se expandir para todas as cidades satélites aqui de Brasília, do Brasil e por aí afora. Eu gostaria muito de ver o nosso projeto também como fonte de inspiração para que outros tribunais apliquem uma proposta parecida. E eu acho que esse Prêmio Novare é extremamente importante no sentido de incentivar essas iniciativas inovadoras, criativas. Esse projeto, engajando o cidadão na resolução, na satisfação dos seus problemas, dos seus conflitos, faz com que se eleve o nível de cidadania. O projeto que você tem a ver com a corrupção visa buscar no público infanto-juvenil, na infância e na juventude, essa reeducação, na verdade. Então, estimular a honestidade, estimular a competição sadia, estimular o companheirismo, o ato de ser solidário com o seu colega e mostrar que pequenos desvios vão se transformar, às vezes, em situações mais graves. E era preciso encontrar uma forma que os sensibilizasse e que fizesse entender a nossa mensagem. Além de palestras localizadas em colégios, nós distribuímos, através das gerências regionais, esses gibis, essas cartilhas infantis, em todos os colégios da rede estadual. Os áudios visuais, através das fitas de vídeo, também cobriram todo o estado, através das gerências regionais de educação. Antes das sessões de cinema, também em todo o estado de Santa Catarina, em todas as salas de cinema, nós passamos o audiovisual que antecediam os filmes nos cinemas. A própria RBS também participou com inserções diárias, durante o ano inteiro, inserções diárias na mídia, sobre a campanha. Enfim, foi um trabalho realmente de doação de todos os parceiros. O governo do estado também participou com a gente. Então, todos os gerentes de educação receberam cópias e distribuíram pelas regionais em todo o estado de Santa Catarina. Desde que eu entrei na carreira, eu sempre tive que o Ministério Público é público, não é privado. Então você tem que se envolver com a sociedade, você tem que conhecer a sociedade que você está participando, até para buscar uma justiça efetiva no meio social. Você vê que essa gurizada nova, até na experiência de pai, de um casal de gêmeos de 8 anos de idade, a gente vê no dia a dia que o exemplo, a educação é efetivamente ali que vai se formar a base dessa criança que vai ser um adulto amanhã. Que vai ser o prefeito amanhã, que vai ser o governador, que vai ser o juiz de direito, enfim, que vai ser o nosso empresário. Não vai ser da noite para o dia que vai se modificar, mas eu acredito piamente que com vontade, com persistência, esse país tem tudo para dar certo. No nosso estado, aqui em Santa Catarina, a repercussão de todo o projeto foi a mais positiva possível. Fez com que a sociedade passasse a discutir esse problema relacionado aos atos de corrupção, de improbidade administrativa na sociedade. A perspectiva nossa é que nesse ano que vem nós possamos cada vez mais difundir a ideia com palestras, divulgações, fazer com que o folder seja reimpresso, fazer com que as crianças tenham essa cultura em relação à probidade administrativa, em relação à moralidade em geral. Talvez eu até não veja o reflexo efetivo desse trabalho, que é um trabalho a longo prazo realmente, mas a minha parte, a nossa parte, todos nós temos que fazer.